Mas agora a gente abre o programa e abre a semana recebendo ele mais uma vez. Fazia tempo que ele não vinha, mas eu sempre agradeço quando ele pode estar aqui junto com a gente, dividindo, né, tantas experiências e assuntos sempre muito interessantes. Estou falando do neurocirurgião Dr. Fernando Gomes Pinto. Bem-vindo! Muito obrigado. Tudo bom, doutor? Saudades de você, né, da gente bater papo aí, ó. Ah lá, não preciso nem dizer o que a gente vai comentar aqui, já estamos com todas as fotos, porque vamos falar de cérebro. E eu estava passando o programa com a Glaucia e falei, puxa, que legal a gente poder abrir a semana, né? E a gente está já num momento importante do ano, que é esse segundo semestre, que passa mais depressa. Tendo, então, informações de como turbinar o nosso cérebro, como deixar nosso cérebro em forma. Exatamente, Carol. A gente sabe que a nossa vida, na verdade, é uma vida mental. A gente tem o momento do nascimento, tem todo o desfrute da experiência e chega um momento que a vida chega ao fim. E esse período todo ele é passado durante um momento em que a gente tem consciência. E quando a gente dá significado para as coisas, o valor ele vem agregado. Então, ter saúde mental e potencializar as habilidades do nosso cérebro é tudo que a gente precisa para viver bem, para viver mais e para viver melhor. Então, é verdade que a gente tem um potencial muito maior do que a gente imagina, do que a gente utiliza no dia a dia. Isso é verdade. Carol, o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Os neurônios são células que têm por característica fazer sinapse, que é a comunicação de um com o outro. Cada um deles faz cerca de 10 mil sinapses e nós temos muitas possibilidades de manifestar a nossa inteligência, que em última análise é a capacidade de resolver problemas. O que acontece? Às vezes a gente fica acomodado, não entende que a gente pode treinar o nosso cérebro e vive muito aquém do que deveríamos. E isso em todos os campos da nossa vida, né? A gente não está falando só numa capacidade ali profissional ou de render numa área específica. A gente está falando de absolutamente tudo, inclusive até na prática de uma atividade física que a gente também se sente aí limitado, achando que não vai conseguir, também entra. Exato, até mesmo, por exemplo, nos relacionamentos. É sempre possível a gente melhorar, a gente entregar o melhor da gente, receber o melhor dos outros e, enfim, do próprio planeta, a partir do momento que a gente entende como o cérebro funciona. Na neuropsicologia, isso se chama metacognição. O que é metacognição? É entender como as estruturas mentais se organizam e entregam para a gente uma determinada função. Parece simples, não é muito difícil, mas a gente precisa ampliar nossa consciência e entender que processos acontecem muitas vezes de forma monótona e repetitiva e a gente pode interferir nisso, conseguindo então ter mais habilidade. Então vamos usar aí, eu acredito que seja até um pouco de método e estratégia. As meninas já separaram aqui que você pediu, método ASAS. Doutor, explica pra gente o que seria isso. Olha lá, a alimentação. É isso aí. O método ASAS, eu estou utilizando aqui um recurso mnemônico para... O que é isso? É para facilitar a memória de todo mundo, né? Porque ter um estilo de vida saudável não é simplesmente comer alface, também é comer vegetal, mas vai muito além. Então, o que significa ASAS? Uma alimentação saudável, uma alimentação que tenha por prioridade o funcionamento adequado do corpo físico, mas também do próprio cérebro. A gente pode falar um pouco mais sobre isso agora, se você quiser, ou a gente prossegue falando sobre as outras... todos eles, depois a gente fala de um a um, né? Como é que a gente vai utilizar isso então no dia a dia. Então, o primeiro é a alimentação. Isso. Na sequência, S de sono. Isso. Isso aqui é o sono, Carol. O sono reparador. Aquele sono que faz com que você consiga memorizar todas as experiências que você teve no dia, você organizar a sua própria mente, potencializar a sua criatividade para que você possa render muito mais no dia seguinte. E assim sucessivamente, porque a nossa vida nada mais é do que uma sequência de dias e de noites intercaladas. Lembrando que cerca de 30% do nosso tempo de existência na Terra, naquele periodinho que eu falei para você, de quando a gente começa a respirar até o momento que o coração para de bater, 30% acontece durante o período do sono. Então o sono é um momento muito importante, não é um momento passivo do cérebro, muito pelo contrário. O cérebro trabalha a todo vapor, trazendo para a gente possibilidades incríveis. Enquanto a gente está dormindo, gostei dessa que você falou, de memorizar enquanto a gente está dormindo todas as experiências, todas as emoções, né? Para que no dia seguinte a gente possa agir ou de forma melhor ou não errando novamente. A gente vai entrar já nessa parte. Sim. Vamos para o próximo. Ó, além de alimentação, de sono, a gente também tem a de atividade física. Atividade física. A gente vive num mundo onde a força da gravidade impera.
Então não tem jeito, Carol. Se a gente tropeçar aqui no estúdio, é para o chão que a gente vai cair. Verdade. A gente tem a força da gravidade. O que eu quero dizer com isso? Os músculos, a atividade física, o exercício físico é a manifestação consciente e orientada ou não do nosso trabalho cerebral. Então, por isso que ter um corpo saudável, de fato, impacta em ter um cérebro saudável. Existe uma conversa direta. E a gente sabe que se a gente destina um tempo de uma maneira organizada para que isso possa acontecer, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Por isso que, assim, fazer atividade física, fazer exercício físico diariamente é, na verdade, algo que a humanidade já sabe, a ciência já descobriu e não tem por que a gente ficar ali sentado, sedentário, deixando o tempo passar. Quando você vai ver, o tempo passou, os músculos poderiam ter sido mais trabalhados e não foram, e você perdeu a chance de até mesmo ter o seu cérebro muito mais bem desenvolvido. Doutor, aproveitando essa parte da atividade física, todos os hormônios que a gente sabe que são liberados nesse momento, né, são hormônios incríveis, né, que nos dão muito prazer, não só durante a prática, mas após a prática, também estão diretamente ligados, então, a essa questão de deixar o nosso cérebro mais ativo, o nosso cérebro mais inteligente, enfim, nosso cérebro em forma, como é o nome da nossa pauta? Sim, a gente consegue liberar substâncias como, por exemplo, a serotonina, a própria adrenalina, dependendo do esporte que você está praticando, você consegue regular hormônios que são necessários para que você tenha o seu nível de funcionamento equilibrado. Você consegue reduzir a ansiedade, você estimula uma coisa chamada sistema nervoso autônomo parasimpático depois. O que é isso? É o que traz uma calma, uma tranquilidade e inclusive faz com que o trofismo de algumas células cerebrais, principalmente numa região profunda chamada hipocampo, que tem tem contato direto com a produção da memória, seja então estimulado até mesmo até a produção de novos neurônios. E isso através da prática de atividade física regular. Tanto é que quando você vai tratar uma pessoa de um transtorno mental, não adianta simplesmente prescrever uma psicoterapia ou então prescrever algumas pílulas e remédios que vão interferir no funcionamento dos neurotransmissores. É importante que essa pessoa também entre num programa de atividade física, porque isso faz com que substâncias sejam liberadas, neurotransmissores e hormônios, e eles impactam no funcionamento do cérebro. Isso a gente já sabe. Então não tem por que fazer diferente disso, Carol. Segunda-feira já tem treino aqui no programa também para já dar, né, um estímulo. E o próximo, para a gente fechar, então, S de sonhos. Ai, que demais! Sonhos também. Então, sonhos. Aqui eu não estou me referindo aos sonhos que a gente tem durante o período da noite, enquanto a gente está dormindo. Os sonhos aqui, eles representam as metas, os desejos, as coisas que têm significado para a gente, os planejamentos, independente da área da atuação que a gente esteja falando. Pode ser no trabalho, pode ser na família e nos relacionamentos, buscando a saúde física, buscando uma saúde financeira, olha, é importante falar disso também, a saúde financeira, e também potencializando nossos momentos de lazer, porque até mesmo descansar e não fazer nada ajuda o cérebro a funcionar de uma forma melhor. Que fantástico. A gente vai falar de todos esses itens, então a gente tem uma dinâmica para fazer daqui a pouquinho, porque aqui nessa caixinha tem absolutamente todos os benefícios, então, de dar essa turbinada no nosso cérebro e a cada benefício você vai dizendo como a gente faz isso. Vamos deixar até esse método ASAS aqui, né, Glaucio? Acho legal a gente colocar aqui, para a gente lembrar de cada item, porque na questão da alimentação, doutor, eu acho que você vai colocar também que nutrientes são importantes, né? Não é só alimentação, mas por quê? Né? Esses nutrientes estão ali também, dando todo um up também para essa questão da saúde cerebral, né? Sim, exatamente. A gente sabe que dentro da caixa craniana a gente tem o cérebro, que recebe sangue chegando pelas artérias carótidas e vertebrais, e depois que esse sangue perfunde o cérebro e leva nutrientes importantes, ele joga todo esse produto através das veias jugulares para voltar para o coração. A gente tem o líquor que transita ali, e devido a toda essa necessidade de demanda metabólica, alguns nutrientes são realmente fundamentais. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou lá e já volto. Perfeito. Porque, tá bom. E, daqui a pouquinho, quando tiver a parada, a gente continua no YouTube. Vocês não se esqueçam disso, porque a gente vai fazer assuntos exclusivos. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, que hoje a gente está falando de turbinar o cérebro, né? Deixar o cérebro em forma. A gente se preocupa com tanta coisa, puxa vida, essa máquina maravilhosa. Doutor Fernando sempre que está aqui dá dicas assim valiosas. Eu sei que está bombando a audiência, eu sei que tem um monte de mensagem, perguntinha. Daqui a pouquinho, porque a gente vai para a dinâmica, doutor. Vamos aí você vai contando como é que a gente chega neste resultado. Então, vamos lá. Quando o nosso cérebro está assim, turbinado, tá bombando, tá bem legal, olha o que acontece. Primeira coisa,
Aumento da concentração e da capacidade de memória. Bom, o que acontece? A gente sabe que a todo momento diversas informações estão chegando dentro do nosso cérebro. Tá. Isso a gente querendo ou não. Mas é lógico, quando eu coloco foco em uma determinada tarefa, eu posso potencializar. Agora, como que eu faço para aumentar meu poder de foco? Exatamente. E aí? Então, não adianta simplesmente você aplicar o método ASAS e esperar ter um resultado diferente do que você usualmente vem fazendo. É importante você colocar propósito naquela ação. Tá. E a gente sabe que depois que você tem a atenção, você abre uma possibilidade para o cérebro memorizar as experiências. Entendi. Então, Carol, não é incomum, muitas vezes os pacientes nos procuram no consultório e falam: minha memória está ruim, doutor Fernando, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falo: tudo bem, eu vou te ajudar. Mas, primeiro, vamos verificar se é a memória que está ruim mesmo. E aí o paciente é submetido a um tratamento neuropsicológico, a uma avaliação neuropsicológica, e a gente acaba percebendo que, na verdade, o problema não é a memória, o problema é a atenção. Entendi. A atenção é a porta de entrada para a construção das nossas experiências. Que coisa. Então, a partir do momento que a gente entende isso, é que eu falei para você, né? A gente vai utilizar nessa nossa conversa esse conceito da metacognição. É entender esse processo. É ficar atento do que realmente eu preciso fazer para melhorar e potencializar o meu cérebro. Por exemplo, a pessoa multitarefa, a gente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, você que está prestando atenção agora, aqui nessa conversa, né, Carol? Para de fazer tudo o que você está fazendo e presta atenção de fato aqui. O que vai acontecer? Com certeza, todo esse conhecimento que a gente está discutindo sobre neurociência vai entrar dentro do seu cérebro e o seu poder de concentração e de memória vai aumentar. Agora, se você está aqui prestando atenção, eu sei que muitas vezes precisa cozinhar, precisa cuidar das crianças, precisa fazer outras coisas, não tem jeito. A neurociência já provou que o produto final acaba sendo muito aquém, muito pior do que se você estivesse fazendo uma coisa de cada vez. Olha que interessante. Então, não adianta a gente achar aquela história, eu sempre brinco, né? A capa da Mulher Maravilha. Então, assim, achar que a gente dá conta de tudo porque faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não necessariamente vai ser 100% benéfico para que a gente mantenha aqui o nosso cérebro com mais capacidade. Então, essa é a primeira dica. Então, para tudo que você está fazendo e presta atenção no que a gente está falando. Mas tem perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Kátia, obrigada. Como combater a síndrome do pensamento acelerado, sabendo que ele pode causar problemas futuros? Bom, o primeiro passo é reconhecer que isso está acontecendo. Então você já conhece o seu basal, como você funciona e entende que, na verdade, você está projetando muito mais coisas para o futuro do que, de fato, você necessita. Tá. Ficar preocupado com qualquer coisa faz sentido. A gente tem um pouco dessa ansiedade, é natural, a gente fica... A própria palavra diz, né? Antes, ocupado com o que vai acontecer. Mas quando o seu pano de fundo, a sua tela mental, acaba ficando preenchida por essa situação, você perde a chance de abstrair coisas que são importantes naquele momento. E o produto final acaba sendo muito pior. Como fazer para desacelerar o pensamento? Bom, primeiro é reconhecer que, de fato, ele está acelerado e muitas vezes isso está prejudicando o seu desempenho. Segundo, prática de atividade física, principalmente aeróbica, e eu posso explicar o porquê. E segundo, a prática de meditação. Eu ia te perguntar. Meditação não é difícil, Carol. Existem diversas modalidades de meditação e basicamente consiste em parar e prestar atenção em algo básico da vida, que é respirar. Respirar. Quando você começa, na verdade, a fazer essa conexão com o funcionamento do seu próprio corpo físico, você propicia que o cérebro dê o melhor dele. E com isso você consegue trazer uma certa tranquilidade para os pensamentos. É lógico, outras medidas também, um pouco até maliciosas para o dia de hoje em dia, são importantes. Sim. Por exemplo, pensamento acelerado, mas a pessoa está toda hora na rede social pegando informação sem fazer uma edição. Porque hoje em dia ninguém mais faz edição para você, né? Você tem acesso a tudo que você quer. Então você acaba acelerando a sua forma de pensar. Outra coisa que também não tem nada a ver com isso, mas tem muito a ver. O consumo de cafeína em excesso, o tabaco também. Isso faz com que o nosso sistema de funcionamento mental acabe funcionando de uma maneira desregulada. Mais acelerada. Sim. Gente, a respiração, no fundo, é algo que também... a história lá de contar carneirinho antes de dormir é exatamente isso. É você focar em alguma coisa que, de certa forma, te coloca, assim, pensando somente naquilo, numa concentração momentânea e respirando. Então, ainda que você não escute, não consiga colocar um aplicativo de meditação... Eu, por exemplo, sou muito agitada, estou dizendo isso, e eu sei que muita gente do outro lado se identifica, né?
o doutor sabe, neuro, cirurgião, você entra em cirurgias e tal, a gente, né, tem toda uma questão. Eu estou aqui ao vivo, andando de um lado para o outro, um monte de gente falando comigo, Glaucia aqui, os meninos, não sei o quê, um monte de gente assistindo. Então, assim, é uma dinâmica complicada. Mas já há algum tempo, eu consegui entender isso que vocês dizem da meditação. Não é só ligar o aplicativo, ficar parado lá e ouvindo a pessoa falando. Não, se espreguiçar e se concentrar na respiração é meditar. E não é maravilhoso? É maravilhoso, Muda meu Carol. dia, gente, muda meu dia. Não sou menos acelerada por causa disso, mas me coloca num momento de centrar ali todas as minhas atividades do dia antes de sair da cama, respirar e simplesmente alongar. E você sabe que, assim, como iniciar esse processo? Né? Existem diversos métodos e formas, mas o fato de reservar um tempo que não precisa ser muito longo no começo. 3 minutos, 5 minutos, não mais do que isso. Principalmente de manhã, depois que você despertou e você está descansado, porque se você tentar meditar exausto, você vai adormecer. Exatamente. E meditação não é dormir, não é relaxar. Destinar um tempo, 3 a 5 minutos, sentar numa cadeira confortável, como por exemplo essa aqui, não precisa ficar na posição de lótus, fechar os olhos ou não e tentar prestar atenção no momento que você faz a inspiração e traz o ar da atmosfera para dentro do seu corpo, entendendo que vai acontecer a hematose, que é uma troca gasosa que acontece no alvéolo do pulmão, levando depois, com a expiração, o gás carbônico para fora. Parece fácil falar isso, mas muitas vezes 1 minuto, 2 minutos podem representar uma eternidade para quem não treina, Carol. É verdade. Vamos para outra frase, então. Olha lá, quando o nosso cérebro está ali, ó, turbinado, bombando, longevidade com qualidade. Estamos ganhando em saúde. Sim. Bom, todo mundo quer viver mais, mas o grande lance é viver mais e viver melhor. Sim. Se eu tomo conta do meu cérebro, primeiro, diagnosticando precocemente problemas que são reversíveis de tratamento. Então, vamos falar na terceira idade, uma questão que a gente conhece, a hidrocefalia de pressão normal, carência de vitamina, por exemplo, vitamina D, vitamina B12. Existem diversas situações em que você pode chegar numa situação em que um tratamento, ele reverte o quadro clínico do paciente. Tá. Estamos falando de um problema de doença, de um problema de diagnóstico. Tá. Mas e ativamente? Quando eu utilizo o meu cérebro, e isso eu quero dizer para você, eu não fico encostado, simplesmente esperando que o mundo me favoreça e me sirva, conforme a idade vem, eu tenho as sinapses trabalhadas. E com isso, na verdade, aquilo que naturalmente poderia acontecer, que é um pouquinho de perda de memória, um pouquinho de perda de foco, tende a acontecer de uma forma muito mais branda e suave. E o que a gente quer é usufruir, na terceira idade, do quê? De uma família construída, de amigos, de relacionamentos, de boas memórias. E para isso a gente precisa do quê? A longevidade com qualidade. Com qualidade, importantíssimo esse item também, hein, doutor? Vamos para mais um? E já tem mais perguntinha do público, lembrando que a gente não vai parar no YouTube, hein? Quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, fiquem conosco que a gente continua com conteúdo exclusivo. Olha lá, outra coisa que também é importante, entendimento dos propósitos da vida. Que fantástico você tocar nesse assunto, doutor. Sim. Por que a gente, né, que missão, o que a gente tem para fazer, por que a gente tem ânimo, né? O que coloca a gente para cima, para frente? Você percebe, Carol, que assim, existe um pacote já herdado da nossa própria geração que já diz pra gente, olha, é importante você construir algum legado. Esse legado é um legado que pode ser físico, com recurso financeiro, com propriedades, ou algum legado que seja a sua família, a sua produção intelectual, o que quer que seja. Mas existe uma coisa muito íntima. O que faz significado, o que tem sentido para você, talvez não faça da mesma maneira para mim. E essa busca íntima que cada um de nós precisa fazer, acaba impactando na própria inteligência, na inteligência intrapessoal. Então, entender, acaba sendo um processo de autoconhecimento. Quais são os propósitos da minha vida? A gente já tem uma linha geral, né? Ou seja, a gente não quer atrapalhar o outro, não quer, na verdade, provocar nenhum distúrbio na vida de ninguém. Mas, mais do que isso, né? Entendendo que a gente sabe, diferente dos outros animais, que a gente tem um período de existência. O que fazer nessa vida para que tenha significado? Como se fosse um livro que a gente estivesse escrevendo, para que essa história seja bonita e plena. E o que de fato nos toca quando a gente fala de alguma conquista, certo? Porque quando a gente tem um propósito, a gente consegue entender o que é conquista. Exatamente. Não é? A gente consegue enxergar o que é a conquista quando a gente tem um propósito. Conquista e manutenção da conquista. É isso. Né? Porque a gente não busca simplesmente medalha nessa vida. Às vezes tem pessoas, Carol, que passam por situações muito difíceis e você olha de uma maneira externa e fala, puxa vida, como é que essa pessoa lida tão bem com essa coisa tão difícil? É porque talvez aquela situação tenha um significado
e ela consiga ter o propósito da vida dela. Quando a pessoa ainda está perdida, e muitas vezes a gente está dessa maneira perdido, tudo acaba sendo muito mais pesado, o fardo acaba sendo muito mais difícil do que poderia ser. E de qualquer forma, doutor, quando a gente fala também de propósito, de conquistas e do que para cada um, né, isso é muito individual, a gente fala também da gratidão, né? Eu sempre toco nesse assunto da gratidão, porque quando eu falo, quando vem na minha cabeça propósito de vida, logo vem gratidão ao mesmo tempo. Sim, e essa gratidão ela tem que resplandecer, não tem jeito, para o Criador, porque a gente sabe que a vida acaba sendo uma grande mágica, um grande mistério, e a ciência mostra os seus propósitos e os seus caminhos. Sem dúvida. Gratidão até mesmo de poder ter saúde para correr atrás e realizar as coisas que a gente deseja. Gratidão de ter relacionamentos interpessoais, de pertencer a um grupo, de ser brasileiro, de estar aqui, enfim, ir lutando e seguindo em frente. É isso mesmo, né? Com resiliência, né, gente? Resiliência é uma palavra que eu acho que entra aqui também. E já, doutor Fernando também vai contar um pouquinho, eu acho legal a gente falar de pensamentos ruins, do que nos atrapalha, porque aqui a gente está dando um boom de coisas muito maravilhosas. Sim. Que vão, dar aquele up, mas calma, deve ter coisa que nos atrapalha também quando a gente não vai ao encontro de tudo isso. Então continue mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. Daqui a pouquinho ainda tem Paulinha com um rap maravilhoso. Já tem um treino para turbinar bumbum e já também tem um conteúdo exclusivo que o doutor Fernando preparou, né, que a gente vai colocar aqui algumas imagens que eu sei que vocês não vão perder, porque a ideia é que a gente realmente fique nessa 1h30 sem parar. Nós vamos direto, porque além do aplicativo, além do site, agora nós estamos ao vivo também no YouTube do Você Bonita. Então assim, vamos fazer o seguinte, convido todo mundo para ir para o YouTube agora, bora, vai lá, né, no nosso canal do Você Bonita, que tá bombando. Se você ainda não tá seguindo a nossa página, demorou também, tá? Porque, olha, durante todo esse horário eleitoral gratuito, o Você Bonita continua no site, como eu já comentei, no aplicativo da TV Gazeta e também no canal do YouTube, que é youtube.com/VocêBonita. youtube.com/VocêBonita. Fique com a gente.